Então eu saí de lá com dívidas milionárias, que a pessoa fazia no nome da minha mãe, do meu nome, um monte de coisas assim erradas que depois a gente começa a cair as escamas, a gente começa a ver coisas que a gente não que eu não percebia antes. E aí, com muito desafio, eu consegui sair de lá. Tipo, não foi do dia pra noite, né? Porque eles me prenderam, foi um negócio bem sinistro, assim. Um dia eu conto com mais detalhes. Sim. Mas, assim, foi o livro que me despertou. Foi aquela frase. Então, eu tenho certeza que esse livro, Você Tem um Pai, vai ativar e vai despertar e vai salvar muitas pessoas que às vezes estão pensando em se suicidar. Estão pensando em tirar a própria vida, ou estão presas em vidas que não é a vida que Deus quer pra elas. Assim como um livro hoje salvou minha vida. Então, não existe esse negócio, não. O livro é algo transformador e que nunca vai estar em desuso. E aí, Fernando, no segundo ano de faculdade, eu não tinha meios, eu tava com 4 meses atrasado na mensalidade da faculdade. E eu não tinha meios de continuar. Só que por conta do Senai, eu tava trabalhando numa indústria multinacional, Já estava na já indústria. tava numa indústria, né? E tentando fazer o meu melhor lá, com muita dificuldade. E nesse meio tempo, eu tava decidido que realmente eu ia parar aquela faculdade, eu não ia seguir mais. E a empresa ia fazer uma festa de final de ano. E a Keila, nós precisamos ir nessa festa. Eu falei, não, nós não precisamos, eu não tenho o que comemorar. Uhum. Ela falou, nós precisamos, nós temos que ir. Então, bem-aventurados os homens que escutam as mulheres, viu? Não quer escutar Deus, escuta a sua esposa. Sim. E naquele momento, eu decidi com ela naquela festa. Quando a gente chegou lá, eu lembro que eu tava muito triste, as pessoas estavam comemorando. E Salmos 30, no versículo de número 5, fala assim, ó. É pra você que tá aí, ó. O choro pode até durar uma noite, mas a Mas a alegria alegria vem pela virá. manhã. Eu não sei quanto tempo que as pessoas que nós passamos determinados ciclos, aquilo desgasta a gente, mas a alegria certamente virá. Se não veio porque o ciclo ainda não fechou, mas vai vir. E havia um Amém. presidente daquela empresa, uma pessoa que eu admirava muito, um cara europeu, alguém que andava naquela época com terno, e eu achava isso extraordinário. Naquela época, ver alguém andando daquela forma, né, com Uhum. tanta educação, respeitado por todos. E eu caminhando, ele chegou até mim, ele falou assim: Você é o Erlan? Aí eu fiquei pasmo na hora. Eu falei, primeiro, porque é uma pessoa, um diretor, ele não era o global, mas era um diretor nacional. Então havia Uhum. uma série de unidades. Aquele cara, ele representava todas as unidades para América Latina, para Europa. Então era alguém. Aí ele falou uma frase que também, como na frase que a minha mãe falou, Uhum. não era ele. É por isso que nós temos que ficar atentos no nosso dia a dia, independente de quem fala, como fala, na hora que fala. Sim. Porque há frases que o próprio Deus está falando com você através da boca de alguém e você não pega a senha. Ele falou assim: sopraram o teu nome no meu ouvido. Uau. Na hora que ele falou aquilo, eu já não tava olhando mais pra ele como uma pessoa normal. Na hora que ele falou aquilo, meu coração assumiu um nível de temor tão grande. Eu falei, não é ele que tá falando isso pra mim. Não é ele. E ele falou, sopraram o teu nome no meu ouvido. Ele falou, você faz faculdade? Eu falei, faço. Ele e as suas notas? Eu falei, estão ótimas, mas por questões financeiras eu não vou poder continuar. E resolvi me abrir com ele ali também. E foi no meio de uma Sim. festa, coisas estavam acontecendo ao redor, e eu tava ali com o olho cheio d'água, e aquele rapaz falando comigo. E ele falou assim: Mas você quer continuar? Não era ele falando comigo. Era Deus. Deus sabia que era um sonho meu, Deus sabia que era um desejo do meu coração. E eu quero ressaltar essa palavra pra você hoje, que tá com projetos que paralisaram, empresas que não frutificaram, pessoas que não te ajudaram. A pergunta de Deus pra tua vida hoje é: você quer continuar? Era Deus falando comigo naquele momento, Fernando. Uhum. E eu falei sim. Mas eu assumi uma postura daquele rapaz no tanque de Bethesda. Uhum. Eu falei sim, mas eu não tenho como. Sim. Alguns pregam e criticam aquele rapaz, mas poucos sabem o que de fato aquele rapaz passava, o que aquela pessoa passava, qual era o Sim. contexto emocional que aquela pessoa passava ao ver a água se mexendo e muitos indo na frente dele e eles têm Pisando condições nele. físicas de poder É. acessar. Falei, eu quero, mas eu não tenho como. A gente costuma trazer a nossa dificuldade diante de Deus. Deus, ele não precisa de ouvir a nossa dificuldade, ele precisa de ouvir a nossa fé. É isso. E ele falou assim: a partir de hoje. Cara, isso é muito forte. Isso é muito forte, cara. Até hoje isso mexe comigo de um jeito. De um jeito. E Deus fala comigo assim: quando faltar referência no teu futuro, olha o que eu fiz no teu passado. Meu Deus. Tem pessoas paralisadas porque Deus não tá fazendo hoje, Deus tá mandando falar pra essas pessoas. Quando você não tem referência ou não tem estímulo pra andar no teu presente, lembra do que ele já fez na tua vida no passado. Ele é o mesmo Deus. Verdade. Ele falou: a partir de hoje você não paga mais essa escola. Nós iremos pagar essa escola pra você. Meu Ele Deus. falou: a partir de hoje, não era ele, não tem como, Não. não era ele. A partir de hoje,
eu vou mudar você de área. Eu era de uma área industrial, de chão de fábrica. Ele falou, vou colocar você no departamento de engenharia, que eu quero que você fique próximo e faça conexões com os grandes. Uhum. Não era ele de novo, eu escutando aquilo, ele falou, e a partir de hoje, o teu salário vai ser triplicado. Meu Deus. Porque eu não quero que você tenha dificuldade, preocupação financeira na tua escola. Ele não tava falando, Fernando, pra um funcionário, ele tava falando pra um filho. Para um filho. Ele tava falando pra um Uau. filho. E quando ele começou a falar, eu comecei a chorar e eu falei assim. E na minha concepção, eu comecei a pedir perdão a Deus. Oh, Deus, me perdoa. Eu não consigo mais acreditar no Senhor e o Senhor tá aqui se esforçando pra que eu lembre que eu sou filho, que eu sou filho. E aí aquilo começou a entoar no meu coração. E ele falou, isso era no domingo, ele falou, amanhã, a primeira coisa que você vai fazer vai ser, não precisa vestir o uniforme que você normalmente usa. Eu vesti um uniforme e eu lembro até hoje. Quem trabalha nessa empresa sabe, eu amo essa empresa, uma empresa extraordinária, né? Nós fazíamos rejuntamento, fazíamos argamassa. Então, quando nós fazíamos um produto chamado preto grafite, nosso rosto ficava preto, parecia que a gente passava sombra, a roupa ficava preta. Eu lembro que nós compartilhávamos o restaurante com o pessoal do escritório. E a gente ia almoçar e as pessoas se desviando da gente, sabe? E aquilo só somava com a inferioridade que eu já sentia na época. Mas quando Deus faz uma mudança na sua vida, ele faz por completo. Meu Deus. Quando ele encontra José naquela cadeia, antes de José se apresentar para o rei, ele troca as vestes, Verdade. faz a barba, ele muda o contexto físico. Tem lugares que Deus quer te colocar que primeiro ele precisa mudar o que tá aí dentro e o que tá aqui fora. É por isso que tem pessoas que ainda não chegaram, porque estão passando por um tempo de transformação. Uhum. E é rápido. Sim. Daí José, então, ele ficou alinhado para poder falar com o rei. Ele falou, você não precisa vestir o uniforme, fica com a roupa que você tá e vai direto no RH. E eu fui no RH naquele dia, assinei todas aquelas coisas. E ainda meu coração doía muito, porque eu não estava formado, mas eu gostaria que a minha mãe visse isso. Sim. Porque, primeiro, eu ainda não estava curado. Né? Quem não tem cura no presente busca resposta no passado. Uhum. E eu buscava respostas lá atrás ainda. Eu estava alinhado com a minha incapacidade e a minha limitação do passado, enquanto Deus estava me apresentando a minha capacidade e a minha ausência de limitação do futuro que ele estava preparando para mim. Uau. Eu tava muito triste ainda, preocupado com aquela realidade toda. E eu segui, comprei um carro. Triplicou o salário? Triplicou o salário, comprei um carro, comecei a aprender coisas novas naquela empresa. Que benção. Mas existia algo, Fernando, que independente do que Deus te deu porque você pediu, se não tá vinculado com o propósito de Deus dá coisas a pessoas mesmo que não estejam vinculadas ao propósito. Uhum. Porque ele é pai. Uhum. Sabe aquele filho que pede aquele PlayStation da última geração? O pai sabe que aquele videogame não vai trazer talvez bons frutos pro garoto naquele momento, mas de tanto o garoto pediu, o pai entrega. Sim. Então, ser engenheiro fazia parte da minha vida, obviamente, mas não estava vinculado ao propósito de Deus que tinha pra minha vida. Não, pelo menos, ser um engenheiro atuante. Sim, fazia parte daquela fase. Daquela fase. É. Né? Isso é muitas vezes as pessoas se confundem em relação à identidade, né? Você vê muita gente falar, né? Ah, eu sou o médico, né? Eu sou o dentista, eu sou o engenheiro. Tipo assim, fala que realmente aquilo é ela. Aí tá, então tira a tua profissão então. Você veio para os Estados Unidos, você não pode atuar como médico, como dentista e como engenheiro. Então, peraí, então você morreu? Você era aquilo? Exatamente. Entendeu? Então as pessoas se confundem e você entendeu isso muito rápido. Muito bom. Foi difícil. Foi porque Deus, quando ele quer chamar a tua atenção e você não percebe, ele começa a mexer no ambiente exterior. Elias, por exemplo, quando tava no Ribeiro de Querite, Elias estava bem, porque tinha provisão, tinha água, ele estava escondido, tinha carne, tinha pão. E quando isso tudo acaba, Elias estava tão vinculado emocionalmente com aquela realidade que ele se prostrou. Porque a palavra que vem de Deus para ele, Elias, levanta-te. Tá fazendo o que prostrado? Uhum. Se eu pudesse conjecturar, né, eu olhava para Elias e dizia, Elias, acabou tudo, cara. E Elias depressivo. Vou beber o quê? Vou comer o quê? Vou viver do quê? E Deus pediu para um corvo trazer para ele, né? Nossa, essa passagem é muito forte. Tem pessoas deixando de viver bênção porque estão questionando de onde a bênção tá vindo. Não é sobre da onde vem, é sobre quem tá mandando. Meu Deus. Então nós às vezes geramos bloqueios para viver os planos de Deus porque Muito, forte. Muito forte. É forte. Meu Deus. E aí comprou um carro novo, casou? Comprei um carro novo, casei, quase formando na faculdade já de engenharia, mas eu comecei a ficar muito triste com o trabalho e chorar muito antes de trabalhar. Eu não tava percebendo o que estava acontecendo. Eu tava entrando num campo de depressão muito forte. Primeiro, porque eu não tava inserido no propósito. E segundo, o propósito te protege. Tá difícil, mas tá no propósito.
Tá reclamando, mas tá no propósito. Enquanto estiver no propósito, Deus guarda, Deus protege, Deus dá graça. Então, eu comecei a chorar, eu comecei a me sentir muito mal. A me sentir não parte mais daquele grupo corporativo, daquela realidade. E aí teve um dia que me formei na faculdade, tá? Deu certo. Deus colocou pessoas boas perto de mim, conexões que me ajudaram muito. Eu não me sentia capaz de me formar diante de tanta dificuldade, não só financeira, mas intelectual também. Eu não me sentia preparado. As matérias eram muito difíceis, mas fui persistente. Deus me colocou pessoas, eu lembro até hoje o Caio, o Alex, né? Tem um rapaz que nós chamamos de o Emerson também. Então são pessoas que mudaram minha realidade, me estimularam, me padronizaram um modelo de estudante diferente, mais esforçado, sabe? Legal. Só que no dia da formatura foi um dia alegre, mas também foi um dos dias mais tristes pra mim. Eu tava naquele ambiente de honra, mas a única pessoa que na minha concepção deveria me ver sendo honrado não tava mais lá. Sim. Então eu lembro que eu chorei muito naquele dia, eu fui pra casa muito triste, eu parei o carro no meio encostado assim, passei quase 1h30 dentro do carro, chorando, né? E naquele momento eu tinha percebido, eu falei, eu não tô curado. Eu não tô curado, eu preciso abrir os olhos pra Deus, eu preciso da ajuda dele. Eu não tô bem emocionalmente. E foi quando, num determinado momento, foi a primeira vez que eu vi a voz de Deus de forma nítida. A gente tava em casa, tava com aquele, e aí a gente pediu uma pizza pra comer. E aí o rapaz veio entregar a pizza. Quando eu ia pagar o rapaz, Deus falou assim, não. Aliás, Deus não, porque eu não tinha essa conexão de ouvir a voz de Deus. Né? Eu escutei essa voz dizendo pra mim, dá R$ 50 pra ele. Uhum. Adicional. Eu nunca tinha feito isso, eu nunca tinha não é comum no Brasil, Não, né? nunca tinha uma experiência dessa naquele ano, eu não tinha essa concepção, né? A gente é ensinado em meritocracia constantemente, né? Uhum. Então eu falei, eu ouvi essa voz e fiquei assim, uau. E a voz falou de novo comigo. Dá R$ 50 pra ele. Só que da segunda vez que a voz falou assim, por que ele tá o dia inteiro fazendo deliveries? Naquela época o delivery de moto era muito baixinho que pagavam. Pra Uhum. tentar comprar um leite especial pra filha dele. Meu Deus. E ele não conseguiu 1/3 do dinheiro do leite. E esse dinheiro vai ser pra ele comprar o leite pra filha dele. E ele veio no caminho pra cá falando comigo, pedindo esse valor, ou pedindo pra que haja mais deliveries antes de acabar a noite. Meu Deus. Eu desci. Essa foi a primeira vez que você Foi a ouviu? primeira vez que de fato eu ouvi Deus falar comigo. Eu desci, falei que eu escutei uma voz e pediu pra eu dar. A Keila ficou meio sem reação, ela falou, então dá.